Queridos irmãos da família Céus, meu boa noite a todos. Agradeço a presença dos irmãos no Evangelho de hoje, dessa terça-feira. Vamos fazer a abertura com a nossa oração inicial, para que todos sintonizemos na mesma vibração, no mesmo pensamento, agradecendo ao Mestre Jesus a nossa oportunidade de hoje, de estarmos unidos, com saúde, estarmos com todas as nossas capacidades e com todos os nossos projetos e ideias em andamento, que apesar das dificuldades, sabemos, somos amparados e tudo acontece a seu tempo. Que o Mestre Jesus abençoe todos os nossos familiares nesse momento e nos una em vibrações de aprendizado, entendimento e do nosso amor uns pelos outros, que vamos juntos desenvolvendo ao longo da nossa jornada. Que assim seja. Bem, eu vou ler a nossa mensagenzinha do livro Confia e Segue, psicografado pelo Chico Xavier e editado pelo Emmanuel. Transformações. Todos estamos informados quanto às transformações em desenvolvimento na Terra. São muitas, quais sejam: o progresso industrial intensivo, as conquistas no reino atômico, as lutas de competição por mais eficiência nos domínios das armas, a legalização do aborto em muitos países, as pesquisas nas áreas genéticas, a delinquência juvenil superando a delinquência nos adultos, os excessos de liberdade sem disciplina e os chamados direitos sem obrigações que lhes correspondem, a extensão da violência e todos os males que observamos referentes ao desenvolvimento. Todas essas transformações se processam através do livre-arbítrio do homem, que se orgulha da civilização que está inventando com o integral apoio da ciência materialista. Entretanto, convém lembrar que Deus está em ação e, de tudo o que a inteligência humana semear no mundo que pertence a Deus, isso também ele ceifará. A mensagem de Emmanuel que nos diz justamente sobre a lei da colheita e da semeadura, que é muito importante. E a nossa sociedade hoje, com certeza, colhe os frutos que plantamos no passado e que continuamos plantando. Mas, claro, sabemos também que essa mudança, esse crescimento, essa melhoria espiritual, a nossa elevação, ela é um processo lento e gradual. É claro que o esforço de cada um vai acelerar e vai produzir melhores frutos, e a nossa sociedade ainda será uma sociedade muito melhor, mas há tempo para isso. Só que tem uma frase do Gandhi que eu acho muito bonita, que ele diz: seja você a mudança que você quer para o mundo. Então, cabe a cada um de nós. O tema que eu peguei hoje para a gente fazer uma reflexão nesse evangelho é uma citação de Jesus que diz o seguinte, eu vou ler aqui, aí a gente comenta. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil, onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lado, por outro lugar, esse é o ladrão ou assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, que as chamas, elas escutam e conhecem a sua voz. Ele as chama cada uma por seu nome e as leva para fora. Eu sou essa porta. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa passagem ela é uma passagem que Jesus fala muito das figuras do tempo em que ele estava junto de nós, na Palestina. Eram figuras que o povo, na época, conhecia muito bem, porque era o seu dia a dia, as ovelhas, os pastores, a porta do redil, Mas, tomando na nossa reflexão, sabemos que Jesus sempre falou para a eternidade. O Evangelho de Jesus é uma obra de desenvolvimento espiritual.
Então a gente tem que tomar isso e refletir para qualquer contexto. Então, quando Jesus diz sobre o ladrão que vem e assalta, eu entendo que é aquele ladrão da consciência. Porque quando se imagina que as ovelhas escutam e conhecem a voz do pastor, qual que é essa voz? Qual que é a voz que cada um de nós conhece e sabe que é a certa? É a voz da nossa própria consciência, porque está lá no livro dos Espíritos que as leis de Deus estão na consciência de cada um de nós. Então essa é a voz do nosso pastor. Jesus é a porta porque ele veio nos abrir os olhos para isso, ele veio nos demonstrar, ele veio nos conduzir para esse entendimento, nos conduzir para esse comportamento, nos conduzir com a sua boa nova, que é o seu evangelho. Então, as ovelhas somos nós, a voz que conhecemos do pastor são as leis que estão na nossa consciência, e Jesus vem nos trazer esse legado de auxiliar o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa elevação. Aí aquele ladrão, aquele assaltante a que Jesus se refere, o que é que vem contra essa voz que nós conhecemos do nosso pastor? São as ideias mundanas, são as ideias que trazemos em nós já, as ideias do mal, a viciação, a corrupção, a maldade, a vingança, a inveja, enfim. São as vozes dos ladrões que assaltam a nossa moralidade, que assaltam e roubam de nós a possibilidade de sermos um pouco mais felizes. Nos roubam o nosso potencial de evolutivo, nos roubam a nossa condição de um dia melhor amanhã. Porque essa voz que me leva a roubar, que me leva a ter inveja, que me leva a alimentar o ódio, essa voz me incita e eu vou perder tempo da minha vida, vou sacrificar a minha felicidade, o meu bem-estar, a minha harmonia, vivenciando ódio, vivenciando maus comportamentos que vão pesar na minha consciência, porque eu conheço a voz do pastor, que são as leis divinas que estão na nossa consciência. Então, para mim, essa forma de ver essas palavras de Jesus encaixa no contexto de hoje, no contexto onde a gente reflete com mais, vamos dizer, com uma abrangência maior, com uma visão mais espiritual, não tão materialista como na época, um pouquinho mais espiritual do que na época a gente pode refletir sobre essas palavras de Jesus. Porque Jesus vinha falar sobre a vida, sobre a nossa vida, não sobre a nossa vida em uma encarnação, mas sim sobre toda a nossa existência. Jesus vem trazer vida em abundância, porque não é essa vida mesquinha, moldada em manter o corpo físico, em adquirir bens, em se preocupar com as coisas cotidianas, porque isso tudo vai perecer. Então a gente conclui que isso é mesquinho. Por mais que eu adquira bens, esses bens não vão durar mais do que a minha encarnação aqui. E eles vão perecer, vão estragar, vão enferrujar. Então Jesus fala em vida abundante, uma vida que transcende essa nossa encarnação e as demais e as futuras. Por isso, vida em abundância são valores. E quando Jesus nos fala da voz do pastor, é isso. Qual é o caminho para essa vida abundante? É a gente escutar a voz do pastor, que nós conhecemos, porque ela está em nós. E não há um ser inteligente que não consiga distinguir o bem do mal. E mesmo que ele pratique o mal, ele distingue o bem do mal. Ele sabe que ele é mal. E ele sabe que ele está se equivocando, que ele está cometendo mal. Muitas vezes não tem toda a consciência e toda a noção do prejuízo que causa a si mesmo. Porque ele planta e colhe, essa é a lei, nós sabemos disso. E futuramente vai arcar com todas as dificuldades, com todo
o custo que foi o mal que praticou durante muito tempo. Então, a lição de Jesus é uma lição assim muito ampla e que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Nós não podemos ficar só naquela questão figurativa que Jesus coloca. Por isso que é bom pegar essas citações de Jesus assim e refletir sobre elas, né? Porque quando a gente passa um olhar rápido, parece até uma coisa assim, Jesus falou para o povo daquele tempo, na Palestina, para os pastores, mas não, ele falou para nós e para aqueles que virão à frente, falou para milênios. Em cada contexto é possível se colocar a verdade que Jesus nos trouxe dentro das palavras, das situações que ele fez durante a sua passagem e do evangelho que ele deixou para nós. Então, o que eu acho interessante a gente refletir é isso, colocar no nosso dia a dia essa questão de que estamos numa caminhada, escutamos a voz do nosso pastor, e o pastor, detalhe, é aquele que nos protege, aquele que nos mostra o caminho, aquele que nos alimenta, aquele que nos dá a vida, aquele que cuida de nós em todos os instantes. E Deus faz isso. E nós, quando escutamos a voz do pastor, estamos perto dele. Quando nós escutamos a voz dos ladrões, né, das nossas fraquezas, que são os nossos ladrões, que são os falsos pastores, ou das facilidades, outros falsos pastores também, como Jesus fala, também são aquelas facilidades da vida, aquele mal intencionado que vem e promete um mundo de felicidades com quase nenhum esforço. Qualquer um de nós com um pouco de bom senso vai achar isso muito, muito estranho. Como que eu vou ter tanta facilidade sem fazer nada? A felicidade é tão fácil assim de adquirir. Não é, a gente sabe disso. Até porque Deus nos deu a lei do trabalho, porque é com o trabalho, com o esforço, com a dedicação que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se desenvolve. Isso pode se observar em toda a natureza, né? Uma árvore, uma flor, um inseto, tudo para ter o próprio desenvolvimento necessita trabalho, esforço, dedicação. Né? Então, essa passagem de Jesus nos diz isso, nos alerta para que, se escutarmos a nossa consciência, se seguirmos a nossa consciência, nós estamos no caminho do bem, no caminho que Jesus nos mostrou, onde ele é a porta para a felicidade, a porta para a evolução, a porta para a satisfação pessoal. E isso a gente conquista passo a passo. A gente não deve ficar imaginando, meu Deus, eu quero encontrar a felicidade, porque a felicidade está no caminho que a gente faz, a cada passo, a cada dia, essa felicidade, ela nos alimenta com as nossas conquistas, com a nossa consciência tranquila, de que o nosso esforço muitas vezes não tem um resultado que a gente espera, mas tem um resultado necessário para esse nosso desenvolvimento, para esse nosso aprendizado. Então, irmãos, essa reflexão que eu queria fazer sobre essa passagem, e cabem outras também que a gente pode continuar lendo esse mesmo trecho, refletindo sobre ele, e seremos também intuídos nas nossas conclusões, nos nossos entendimentos pelo nosso mentor, e nos trarão novas ideias e novos pontos de vista que espero ainda que a gente possa discutir numa ocasião em que estivermos todos juntos, reunidos, num evangelho presencial. Né? Agradeço a presença de todos vocês no evangelho de hoje. Eu vou encerrar com a nossa oração final, pedindo a esse nosso mestre que nos trouxe a verdade, que nos trouxe a luz, que nos trouxe o caminho e que é a porta para que encontremos a luz, que encontremos o caminho da segurança, o caminho da proteção do nosso Criador, que abençoe a todos os familiares da família Céus, assim como todos aqueles que, envoltos nas nossas vibrações agora, de alguma forma, pela ação dos mentores, que usam o que temos de bom para beneficiar os outros e principalmente a nós mesmos, que assim seja feito no dia de hoje, nessa nossa união de energias de bem,
desejo de aprender, desejo de evoluir e de praticar caridade. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo Evangelho.